também para o mundo jurídico lusófono. Muito obrigado, doutor. Muito boa tarde. Um grande gosto de voltar a Cabo Verde. Já cá estive o ano passado e aqui estou de novo, com muito gosto, aceitando o convite que me foi dirigido pela Sra. Ministra da Justiça. E na sua pessoa também, como hoje é um dia de festa, mas na sua pessoa saúdo o Estado cabo-verdiano e também a nação cabo-verdiana, não só pelos 50 anos de independência, mas hoje em particular pelos 33 anos da Constituição de 1992. Permitam-me também, nesta ocasião, fazer aqui algumas saudações especiais. Eu gostaria também de cumprimentar a professora Yara Miranda, aliás, minha antiga aluna, presidente do Instituto Superior de Ciências Jurídicas, não sociais, jurídicas e sociais, e também, na sua pessoa, cumprimentar essa comunidade académica que eu tenho acompanhado e que tem sido realmente muito boa para Cabo Verde e tem contribuído muito para o desenvolvimento do ensino superior. Também cumprimento o Dr. Jorge Carlos Fonseca, Presidente da República emérito. Não sei se há esta categoria constitucional, mas pode passar a haver. Jorge, um grande abraço, um gosto de rever o Dr. Jorge Carlos Fonseca. E também cumprimento, claro, os colegas aqui na mesa, também o Sr. Moderador, a doutora Lígia, que está sempre em grande forma. E o tempo não passa por ela, é que não sei se sabem que ela foi minha professora, mas até parece que foi o contrário, devido às características pessoais. Mas ela foi minha professora em Direito Penal, imaginem. Mas também cumprimento, monitora, e também cumprimento o Dr. Carlos Veiga e também o Dr. Aristides Lima, e já agora também os colegas que da parte estavam a falar, o professor Jaime Val e também o professor Carlos Ratis Martins. Bem, eu confesso que eu até tinha várias conferências para fazer, mas eu só posso fazer uma conferência, mas a solução é talvez fazer aqui uma conferência tipo puzzle, juntando aqui vários temas. Espero que isto não resulte numa conferência indigesta, acho que não. Mas apenas uns comentários iniciais e elogiosos. Sabem que eu tenho trabalhado muito também com as constituições lusófonas e, de facto, hoje é um dia feliz para mim também, e para todos os constitucionalistas lusófonos, porque, de facto, comemorar 33 anos de uma Constituição como a cabo-verdiana é comemorar uma excelente Constituição. E isso também se pode notar por alguns pormenores. Aliás, a Constituição cabo-verdiana foi a primeira da Segunda República destes países, os Estados africanos lusófonos, que foi aprovada através de um regime pluripartidário, enquanto que as outras, da primeira geração da Segunda República, foram aprovadas ainda por um partido único, embora já constituições de Estado de Direito Democrático. No caso cabo-verdiano foi feito ao contrário. Primeiro fizeram-se as eleições multipartidárias e só desse Parlamento multipartidário que surgiu, na verdade, a nova Constituição para a nova República. Porque a Constituição de 1990 de Moçambique, que já não está em vigor, que já foi substituída pela de 2004, ou as duas Constituições de Angola, 91 e 92, foram feitas ainda num contexto monopartidário. Ora, aqui não. Aqui fez as coisas como devem ser feitas pelo princípio e apoiando realmente uma Constituição com uma base de legitimidade alargada. Aliás, que assim está certo, a própria história destes dois grandes países irmãos o prova. Porquê? Porque em Angola e em Moçambique, as Constituições que estão agora em vigor não foram aquelas que foram aprovadas a seguir na entrada da Segunda República. Porquê? Porque, obviamente, era necessário ter uma Constituição verdadeiramente legitimada dentro de umas eleições multipartidárias e, portanto, só a Constituição moçambicana de 2004 é que o conseguiu e depois, mais tarde, a Constituição angolana de 2010, aliás, que estão em vigor. E, além do mais, a vossa Constituição é a Constituição que tem mais tempo de duração, com exceção da Constituição de São Tomé, mas em relação às outras, todas elas são mais jovens, portanto, já têm aqui uma posição de constituição decana do constitucionalismo africano lusófono, o que, de facto, é algo que devo também realçar. Além de um pequeno pormenor, é que julgo que Cabo Verde foi o único país que, ao mudar de república, também mudou de bandeira. Os outros não fizeram isso. Em Angola estiveram lá perto, mas a coisa não correu bem. Mas isso é um grande sinal de distinguir, como deve ser feita a distinção entre uma Primeira República que teve as características que nós sabemos, um constitucionalismo de inspiração soviética, autoritário, de partido único, de economia estatizada e com concentração de poderes, e uma Segunda República, no vosso caso apenas com uma Constituição até agora, noutros países com duas Constituições, mas em que as coisas funcionam como deve ser, enfim, daquilo que nós sabemos hoje,
sabemos que é ser o modelo de Estado de Direito democrático. E, portanto, isso acho que deve ser aqui dito, são pequenos pormenores, mas que realmente correspondem àquilo que é a verdade e acho que deve ser realçado neste momento de festa, porque hoje é realmente um dia de festa. É isso que é importante também fazer. Já agora, como estamos de festa, ainda mais um cumprimento que me esqueci de fazer inicialmente, mas queria também aqui homenagear, além dos colegas que estão na mesa, pelo menos mais duas personalidades. Uma delas está ali ao fundo, vai intervir à tarde, o professor Mário Silva, e outra não está aqui, mas é um grande amigo, ele é cidadão cabo-verdiano e um grande constitucionalista que também muito ajudou também os nossos trabalhos, o professor Vladimir Brito. E, portanto, fica aqui também uma palavra de apreço e de homenagem quer ao professor Mário Silva, quer ao professor Vladimir Brito, que tem estado agora em Portugal. Bom, mas em relação então àquilo que eu devo aqui fazer, a primeira parte da minha intervenção vai ser um pouco esta, comparar a vossa Constituição com a Constituição portuguesa, mas salientando precisamente aquilo em que a Constituição cabo-verdiana foi além da Constituição portuguesa. Eu fiz muito esse trabalho na minha tese de doutoramento, que foi sobre o estado de sítio e o estado de emergência. Aliás, fiz até um pequeno quadro comparativo das várias constituições lusófonas. E, na verdade, Cabo Verde, embora se inspire dentro do contexto chamado constitucionalismo lusófono, corresponde um pouco à terceira vaga desse constitucionalismo, portanto, tomando como primeira vaga a Constituição de 76, portuguesa, depois a brasileira, e em terceiro lugar as várias que surgiram entre 90 e 92 nos vários países lusófonos depois da queda do Muro de Berlim. E a quarta vaga será, provavelmente, a Constituição Timorense de 2002. Mas, obviamente que essas Constituições se inspiraram, o que era natural, não copiaram, inspiraram-se na Constituição portuguesa, mas no caso de Cabo Verde é curioso que há soluções que nós em Portugal ainda não resolvemos, mas que Cabo Verde conseguiu resolver. E é uma coisa que me deixa realmente feliz, porque mostra, uma vez mais, a excelência, neste caso, técnico-jurídica e do bom senso que houve na elaboração da vossa Constituição. Eu vou dar aqui alguns exemplos, não vos quero massacrar, sobretudo logo na questão do estado de exceção. Eu, quando fiz a minha tese de doutoramento em 1999, nunca esperei, sinceramente, que alguma vez eu pudesse ou quisesse aplicar aquela tese na vida real. Mas, infelizmente, com a Covid-19, tivemos toda a amarga experiência de ter que ir buscar os ensinamentos dos vários constitucionalistas sobre o que é um estado de emergência, né? Que nesse tempo foi na versão de estado de emergência. Ora, precisamente um dos temas mais complicados na Constituição portuguesa é que não se percebe qual é a diferença entre estado de sítio e estado de emergência. Mas vocês sabem qual é a diferença. É que o estado de emergência é só para a calamidade pública, enquanto que o estado de sítio não inclui a calamidade pública, porque, obviamente, há uma graduação qualitativa, também quantitativa, entre o estado de sítio e o estado de emergência. E, portanto, em Portugal hoje não se sabe bem se a diferença é uma diferença quantitativa, talvez seja, mas isso não interessa muito. Interessa saber se há uma diferença qualitativa nos pressupostos entre recorrer ao estado de sítio e o estado de emergência, porque são duas coisas diferentes, são duas figuras jurídicas com uma história completamente distinta. Aliás, o estado de emergência em Portugal não tem qualquer tradição, enquanto que o estado de sítio, sim, remonta ao século XIX e todas as constituições consagraram o estado de sítio. Portanto, esse é um aspecto que eu gostaria aqui de referir. Outro aspecto também, uma figura jurídica assim um pouco patusca, que em Portugal hoje já ninguém estuda, mas deu muitos problemas, a chamada referenda ministerial, que é aquela assinatura que o Primeiro-Ministro coloca nos diplomas depois de eles serem promulgados pelo Presidente da República. Ora, em Portugal há várias teorias, hoje entende-se que a referenda ministerial é um ato vinculado, mas há várias opiniões, distinguindo se os atos têm ou não têm a propulsão do Governo, etc. No vosso caso foram mais precisos, porque no artigo 138, número 2, dizem quais são os casos em que realmente há referenda ministerial, distinguindo de outros casos em que não deve haver referenda ministerial. E, portanto, aí confirmando aquilo que já se intuía da função notarial do Governo do ponto de vista da prática da referenda ministerial. Outro assunto também que nos dividiu muito em Portugal nos anos 80, a questão de saber qual a posição hierárquica do direito internacional no direito interno. Nós não temos em Portugal nenhuma norma que diga se o direito internacional está acima ou está abaixo ou está ao lado do direito ordinário, do direito legal. Ora, isso no vosso caso está resolvido, porque expressamente dizem no artigo 12, número 4, que o direito internacional público prevalece sobre o direito legal, sobre o direito ordinário. Portanto, uma vez mais, isso julgo que seja uma boa solução. Como também é uma boa solução dizer expressamente que o Presidente da República deve nomear um governo, digamos, mesmo que não seja o Primeiro-Ministro do partido mais votado, mas desde que, obviamente, esse Primeiro-Ministro consiga formar um governo que tenha um apoio parlamentar numa qualquer maioria, não interessa se a maioria possa incluir ou não o partido mais votado, o que interessa é uma maioria absoluta no Parlamento para que, obviamente, o governo não seja derrubado com a moção de censura ou então, antes disso, nem sequer veja aprovado o seu programa ou seja objeto de uma moção de rejeição do seu programa. E, portanto, a fórmula que está no vosso artigo nessa matéria, 194, número 2, é de facto uma fórmula muitíssimo mais bem feita e mais adequada à realidade
precisamente, indo em conta daquilo que disse até o Dr. Aristides Lima, precisamente um sistema que é manifestamente parlamentar, enquanto que o português é semipresidencial. Mas o nosso não é por causa disso que passa a semipresidencial, é que a nossa fórmula é uma fórmula ambígua. O Presidente da República deve nomear o Primeiro-Ministro de acordo com os resultados eleitorais e depois de consultados os partidos políticos. Neste momento em Portugal, como sabe, a situação é uma situação bastante delicada, porque Portugal deixou de ter um sistema bipartidário imperfeito, passámos a ter um sistema tripartidário, e portanto há agora a maior das confusões sobre o que é que vai acontecer e saber como é que se vai formar um governo, sendo certo que nenhum partido, julgo eu, não tenho aqui nenhuma bola de cristal, mas de certeza que nenhum partido vai ter maioria absoluta nas próximas eleições. Isso é garantido. E, portanto, será sempre um partido minoritário e vai fazer a maioria com quem? E em que condições? Portanto, é realmente uma situação muito difícil para o próximo Presidente da República, que vai ter que lidar com ela. Felizmente eu não sou candidato, mas hoje já temos aqui uma pré-candidata a Presidente da República de Cabo Verde, que é a doutora Lígia, a quem eu desejo as maiores felicidades nessa atividade. Eu acho que, e se eu fosse cabo-verdiano, já votaria nela, mas não sou cabo-verdiano. Bom, mas avançando ainda mais aqui em alguns aspectos que sejam importantes, também penso que há um aspecto que vocês cabo-verdianos não fizeram bem, é realmente não ter 14 matérias consideradas como limites materiais de revisão, no vosso artigo 290, o nosso 288. Realmente não lembro ao diabo que a Constituição Portuguesa seja a Constituição do mundo que tem o maior número de limites materiais de revisão, 14 matérias. Aliás, metade delas nem sequer verdadeiramente são limites artificiais. No vosso caso ficaram só por 7 e de facto acho que chega. E essa realmente é o número exato dos limites materiais. Aliás, cláusula que antes é repetida num dos artigos iniciais da Constituição. Portanto, isso é um aspecto importante. Já agora, para terminar esta comparação, também uma coisa curiosa, depois falarei um pouco disso daqui a pouco, também tem uma norma sobre, digamos, a ideia de uma co-oficialidade do crioulo. E, portanto, há uma língua oficial que é o português, mas penso que as coisas se encaminham para também dotar o crioulo de um estatuto também de língua co-oficial em relação ao português, o que eu acho que é uma solução, obviamente, que deve ser tomada pelos cabo-verdianos e é uma solução, obviamente, muito identitária em relação àquilo que os próprios cabo-verdianos querem da sua Constituição. Portanto, isto é a primeira parte, fazer aqui esta comparação, como veem, conseguir ir mais além e resolvendo vários assuntos que em Portugal, alguns se resolveram, enfim, pela jurisprudência, outros pela doutrina, mas que realmente têm subjacentes uma série de questões que não são totalmente líquidas. Agora, em relação aos desafios que se colocam no futuro, é evidente que a vossa Constituição, tendo sido feita em 1992, nessa altura não podia a Constituição prever um conjunto de circunstâncias novas, de novos contextos que nós hoje temos de enfrentar, e que são muitos e são difíceis. Desde logo, um contexto da globalização. Não havia propriamente uma globalização em 1992, havia já o princípio disso, a queda do Muro de Berlim, a facilidade nas relações internacionais. A globalização tem vários aspectos, tem a ver com a diminuição da soberania dos Estados, tem a ver com agora a questão mais recente, a questão migratória. E, portanto, esse é um outro contexto em que o Estado vai perdendo o seu poder e, portanto, muitas vezes o Estado que deixa de ser soberano e deixa de ser nacional, nos dois sentidos da palavra, isso traz uma série de problemas para a autonomia, já nem falo em independência, para a autonomia de vida dos próprios Estados na cena internacional. Porque o que nós vemos na globalização hoje, talvez não víssemos isso nos anos 90, é realmente um imperialismo internacional capitalista financeiro que está a cavalgar essa onda. E, portanto, o poder está a esvair-se dos Estados e está a ser transferido esse poder para um conjunto de 2 ou 3 instituições internacionais. E o multilateralismo também não tem conseguido resolver o problema. Basta ver o que está a acontecer com as Nações Unidas, que também estão realmente em perda do ponto de vista da sua capacidade operativa. E, portanto, alguns dizem que nas certas constituições africanas que falam muito da soberania, ou uma norma, aliás, curiosa, que a princípio me causava alguma impressão, mas, por exemplo, os recursos naturais, a terra é propriedade do Estado, é o que diz a Constituição angolana, é o que diz a Constituição moçambicana. Isso pode parecer estranho, mas, na verdade, isso já não tem nada a ver com o sistema comunista, tem a ver com o sistema soberanista, em que é necessário que a Constituição volte a cumprir o seu papel de garantir aquilo que é nosso, aquilo que é dos cabo-verdianos, a sua identidade, precisamente através dos instrumentos que têm ao seu dispor, e um deles, obviamente, é a Constituição. E, portanto, nós enfrentamos agora um problema de esvaziamento do poder do Estado
perante esta globalização que faz dispersar, faz pulverizar o poder dos Estados perdem a capacidade de intervenção, mas isso é preciso recuperar através de voltarmos a ter aqui um género, como se dizia nos anos 90 na Alemanha, um certo patriotismo constitucional. E, portanto, voltar a resgatar um conjunto de institutos e de mecanismos que devem ser reanalisados e devem ser inseridos e devem ser aperfeiçoados dentro da Constituição. Outro aspecto também, já agora, que tem sido muito importante, aliás, a doutora Lia até se referiu a esse aspecto, é a questão da qualidade da democracia. Nós, nos anos 90, não havia redes sociais, nem havia internet. Mas hoje nós sabemos que os partidos estão altamente desgastados. Aqui, eu não me quero meter na política interna cabo-verdiana, mas em Portugal estão altamente desgastados. Não é por acaso que os novos partidos conseguem, de repente, passar de um deputado para 60 em 6 anos. Não é por acaso, pois não. E, portanto, há um grande desgaste dos partidos tradicionais e isso significa que os partidos tradicionais não conseguem representar os interesses das pessoas, não conseguem que as pessoas se identifiquem com eles, seja pela escolha dos deputados, que é uma escolha burocrática, ou pela escolha dos piores, não é? Ou por outras razões, e não têm capacidade de interpretação do desejo das pessoas. E as pessoas exprimem-se hoje de uma forma informal, às vezes mal, às vezes à bruta, às vezes insultando-nos uns aos outros, mas é verdade que há novos fenómenos de comunicação e, portanto, a representação política tradicional está em crise e ela tem que ser substituída ou tem que ser aperfeiçoada com novos mecanismos, também para permitir que ela seja justa e não faça, digamos, coisas impróprias na opinião pública. É isso que nós desejamos. E, portanto, a questão da crise da democracia representativa e usar novos instrumentos para ativar e dar mais confiança às pessoas nessa representação, sobretudo a questão, por exemplo, do referendo. Eu sempre gostei muito do referendo, mas o referendo, julgo que nos países africanos e portugueses, acho que nunca foi usado. Está previsto em todas as Constituições, mas nunca ninguém usou. Eu acho que é um instrumento muito importante de dar a voz aos cidadãos sem a intermediação, sem a filtragem da opinião dos partidos políticos. Depois, também outra questão importante é a questão ecológica. Realmente, as nossas Constituições referem-se ao ambiente, mas hoje a questão ambiental tem outras proporções e é preciso tomar medidas drásticas para enfrentar essa mesma crise ambiental. Isto para já não falar da questão também da insegurança internacional. Também é um assunto que em 1992 não existia. Ainda não tinha havido o 11 de setembro, que foi em 2001. E, na verdade, o 11 de setembro de 2001, esse facto concreto, esses factos que aconteceram nesse dia, os atentados de Nova Iorque e em Washington, mas, na verdade, esse facto, ou esses episódios, no seu conjunto, determinaram uma mudança sensível na segurança internacional. As coisas nunca mais ficaram na mesma. E a verdade é que os movimentos terroristas continuam por aí. Em África, como sabem, há até um de que se fala pouco, mas até há uns anos era talvez o que mais gente tinha morto na sua folha de serviço, que é o Boko Haram, na Nigéria. Não era Al-Qaeda, era Boko Haram. E, de facto, é preciso que as Constituições tomem em mãos a necessidade de garantir a segurança dos cidadãos. Nós passámos a perceber o que era o direito à segurança, tínhamos o direito à liberdade e achávamos que a segurança não tinha interesse nenhum. Também não vamos agora dizer que queremos segurança e não queremos liberdade. Queremos as duas coisas, elas não são incompatíveis. Mas, de facto, é necessário dar poderes ao Estado para conseguir um maior grau de segurança em que isso seja feito nos devidos termos, com proporção, em relação à restrição que pode implicar para a liberdade dos cidadãos. Tenho trabalhado muito também nesta área, mas penso que o estado de risco, que falava um autor alemão, Ulrich Beck, de facto é uma realidade e nós temos que incorporar nas Constituições e nas políticas públicas instrumentos que sejam o melhor possível para compatibilizar a liberdade e a segurança e muitas vezes isso também não é possível. Depois, outro aspecto ainda, antes de passar à última parte da minha intervenção, relaciona-se com o mundo digital, com o ciberespaço. Também em 1992 não havia ciberespaço. Talvez já houvesse internet, não sei se já havia e-mails, talvez de uma forma muito restrita, mas a verdade é que hoje isso é uma realidade esmagadora. Ninguém consegue estar 10 minutos sem estar ligado ao ciberespaço. E isso não é nada de mal, é uma coisa que é como ela é. Mas, obviamente, que hoje os Estados têm que se adaptar a essa realidade. É por isso que os constitucionalistas, que gostam muito das palavras sonantes, agora também se lembraram de dizer que há um constitucionalismo digital. É capaz de haver. Não sei bem o que é que isso é, mas há certamente um constitucionalismo digital.
E esse consumo digital implica várias coisas, porque isso depois tem várias dimensões, assim como há também um direito digital, ou um direito cibernético, ou um direito de ciberespaço. Também que tem um conteúdo variável, porque isso inclui quer o direito público, quer o direito privado. Mas em relação à parte do chamado direito constitucional digital, eu acho que há várias questões muito importantes. Uma delas tem a ver com o próprio processo decisório dos órgãos de soberania. Aliás, isso viu-se no tempo da pandemia, quando os parlamentos funcionavam pela internet, via Zoom. Aliás, no caso de Portugal, até isso aconteceu, não na Assembleia da República, mas no Parlamento açoriano, que passou a deliberar online apenas, sem qualquer reunião presencial. No caso do Parlamento Nacional, na Assembleia da República, fez-se uma coisa, aliás, habilidosa, que foi o seguinte: reduziu-se o quórum para metade, ou seja, reduziram-se os deputados para o limite do quórum, que é 116, isto é, combinou-se, todos os grupos parlamentares, agora, em vez de enviar os deputados a que têm direito, enviam metade dos deputados. Mas com a garantia de que nunca há menos de 116, porque senão agora não pode votar. E então lá apareciam, na estrita proporção que tinham, mas isto foi um acordo de cavalheiros, isto nunca foi legislado. E assim estavam distantes uns dos outros, havia sempre 2 cadeiras de intervalo entre uns e outros, e como são 130, só apareciam 116, e nunca ninguém ficou infectado com a Covid-19, acho eu. Mas nos Açores isso não era possível, porque nos Açores os deputados ficavam retidos às suas próprias ilhas, os Açores têm 9 ilhas, ficaram retidos. E na altura até tive a ocasião de fazer um parecer para apresentar a Assembleia Legislativa dos Açores, parecer realmente até modéstia à parte, que foi bastante criativo, e lá enfim, disse que podia haver o primeiro Parlamento digital, e de facto aquilo funcionou. Qual era a solução? Era a mesa do Parlamento dos Açores, que por acaso tinha quórum porque vive na cidade da Horta, que é a capital, onde está sediado o Parlamento dos Açores, na ilha do Faial. A mesa tinha 5 elementos e, por sorte, 3 desses 5 residiam na cidade da Horta. E, portanto, havia quórum para a mesa de funcionários. Então, o que é que a mesa fez? Entregou uma lacuna do regimento, porque o regimento não previa o funcionamento pela via telemática. Então, era uma lacuna. E a mesa, por maioria, integrou a lacuna e passou a permitir o funcionamento do Parlamento pela via telemática, como se fosse pela via presencial. Como veem, os constitucionalistas fazem milagres. E o assunto ficou resolvido, e penso que até ficou bem resolvido, mas não foi fácil, confesso que não foi fácil chegar a essa solução. É verdade que... E depois havia outro problema, porque, reparem, que os Açores não podiam legislar para si próprios. Porquê? Porque o Parlamento não podia funcionar. Enquanto que havia várias legislação nacional que já previa o funcionamento telemático das associações, das fundações, por exemplo, as provas académicas, já muitas provas por Zoom. Mas só que havia um problema, que a República não podia legislar para a região autónoma dos Açores, porque nesta matéria não pode legislar, a competência é exclusiva dos Açores. Mas como é que pode os Açores legislar se o Parlamento não está a funcionar? Esta foi a única solução para resolver este grande problema que foi criado realmente pela Covid-19. E, portanto, isto, dizer o seguinte, é necessário, obviamente, na vossa Constituição, considerar, incorporar direitos fundamentais. Portanto, a parte da decisão por via telemática, isso tem diversas vertentes. O Brasil tem, aliás, bastantes estudos nesta matéria, devo dizer, de Constituição Digital na parte deliberativa da República, mas agora refiro-me mais à parte dos direitos humanos digitais. E, de facto, tem havido várias propostas nesse sentido. Portugal aprovou, não me leve mal de agora falar de Portugal, mas aprovou realmente uma importante lei, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, em que tem novos direitos que são só direitos possíveis no ciberespaço. Eu diria que os direitos humanos digitais são de 2 categorias. São os direitos humanos no ciberespaço e os direitos humanos do ciberespaço. No porquê? São aqueles que já existiam antes, mas que se exercem agora num outro território, não é um território que é precisamente o ciberespaço. O direito de petição eletrónica, o direito de reunião, o direito de manifestação, a liberdade de opinião, tudo isso são direitos que se exercem no ciberespaço, mas que já existem e que são exercitáveis no espaço público, no território, portanto, na terra firme ou no mar, enfim, onde seja, mas não, obviamente, quando eles foram criados, não foram pensados para serem exercitados dentro do ciberespaço, mas podem aplicar-se sem qualquer necessidade de adaptação. Mas há outros direitos que só existem no ciberespaço e que até ao fenómeno do ciberespaço se impor, nós nunca tínhamos pensado nesses direitos. E há vários, um deles já vinha do RGPD, porque o RGPD, apesar de tudo, é mais limitado, o direito ao esquecimento digital, o direito à não geolocalização sem autorização, o direito que as pessoas têm a não ser bloqueadas nem entrar no ciberespaço. Como sabem, há países que bloqueiam o acesso à internet, países autoritários, ou que bloqueiam certo tipo de aplicações, ou certo tipo de servidores.
Esse é outro direito. O direito à literacia digital, as pessoas também aprenderem a falar sobre a internet. O direito ao testamento digital é outra coisa muito importante, saber o que é que são feitos aos dados, se a pessoa falece, se os dados continuam a navegar na internet ou se devem ser apagados por parte da empresa que tem o serviço. E, portanto, há várias questões que se colocam nessa matéria dos direitos humanos digitais. Podem perfeitamente fazer uma lei ordinária. Alguma coisa já terá sido feita pela lei do regulamento da lei de proteção de dados, com certeza, mas pode ser insuficiente, e acrescentar à Constituição, no catálogo, são direitos fundamentais atípicos criados por lemas que vão ter o mesmo valor da Constituição formal como direitos com o mesmo valor constitucional formal. Para terminar, aqui algumas ideias, não ficando atrás do Dr. Aristides Lima, até porque a questão, por exemplo, do Conselho Constitucional, abordei a semana passada, estive em Moçambique, e fiz uma conferência sobre a Constituição Judiciária. E um dos temas lá muito quente é esse mesmo. Porque no Conselho Constitucional de Moçambique, para chama-se Conselho Constitucional, não se chama Tribunal, como sabe, Moçambique está num processo agora de diálogo político inclusivo, depois dos acontecimentos do ano passado, a seguir às eleições gerais, legislativas e presidenciais, e o Conselho Constitucional lá tem o Presidente nomeado pelo Presidente da República, tem 5 juízes que são eleitos pelo Parlamento para um mandato de 5 anos, mas o mandato é sempre renovável, sempre renovável. Isto é uma solução manifestamente insuficiente e que deve ser corrigida. E, obviamente, no vosso caso, 3 juízes é muito pouco. Aliás, há pouco recordava o Dr. Aristides Lima, São Tomé tem um Tribunal Constitucional que tem 5 juízes, mas São Tomé são 200 mil. Que eu saiba, Cabo Verde não tem 200 mil habitantes, tem bastante mais, não é? E, portanto, no mínimo 5 mil. No mínimo 5 juízes, penso que é no mínimo, eu até talvez pensasse em 7, mas pelo menos 5 juízes. Mas esses juízes têm de ser escolhidos também de uma forma variada. Na minha opinião, estou a dar aqui a minha opinião, quem decide são os cabo-verdianos. Mas no sentido, por exemplo, de haver juízes de mérito, acho muito bem, talvez dos 5, 3, um escolhido pelo Presidente da República e outro escolhido pela Assembleia da República, a Assembleia Nacional. E depois também haver nesses juízes a serem escolhidos uma percentagem, talvez 40%, de magistrados, quer de judiciais, quer do Ministério Público. Isso é essencial. Um tribunal, para ser um verdadeiro tribunal, não pode estar desligado da realidade da magistratura. E não pode ter juízes que vêm da estratosfera. Portanto, tem que haver uma combinação de várias culturas. Tem que haver uma cultura académica, que acho que é indispensável, mas também tem que haver alguém com cultura judiciária, alguém que venha do sistema judiciário. Portanto, tentar aqui uma combinação entre várias formações, não só combinação nas formações académicas que os juízes possam ter, mas também dos seus percursos profissionais no âmbito das várias profissões forenses. E, portanto, penso que isso é muito importante, no vosso caso, para que possa haver aqui uma revitalização do próprio Tribunal. E, claro, tem outros problemas no que respeita ao vosso país, no sentido da celeridade da justiça e talvez algumas correções necessárias para aumentar a separação dos poderes. Depois, também, outra questão muito importante é a questão de fazer com que Cabo Verde não seja uma república dos jornalistas. É porque Portugal agora transformou-se numa república dos jornalistas. Porque nunca ninguém, que eu saiba, foi punido pela violação do segredo de justiça. Do crime de segredo de justiça nunca ninguém é violado. E vejo as pessoas serem trucidadas na praça pública todos os dias com total impunidade. Aliás, eu até vejo responsáveis do próprio Ministério Público e da Magistratura Judicial a dar entrevistas aos jornalistas que andam a violar todos os dias o segredo de justiça. Isto é uma coisa extraordinária. Isto acontece em Portugal. Isto arrepia-me. Até parece que não há um crime de segredo de justiça, mas ele existe. E, portanto, acho que não estou, obviamente, a pôr em causa a liberdade dos jornalistas. Acho que muito têm feito e muito têm lutado pela liberdade, mas há limites. E os limites é cumprir a lei e não cometer crimes, já agora, e defender a honra das pessoas ou não pôr em causa a eficiência da investigação criminal quando os factos ou pseudo-factos são revelados. Isso pode pôr em causa a honra das pessoas e também a própria eficiência da investigação criminal. Portanto, esse é outro aspecto que eu acho que é muito importante, que deve ser repensado do ponto de vista de não aceitarmos uma república dos jornalistas. Depois, também outro aspecto que penso que Cabo Verde tem feito o seu percurso, mas pode talvez melhorar, é a questão da transparência. Não ser uma república da obscuridade, mas uma república da transparência. E isso não é fácil. A transparência é algo que tem que ser legislado, impor deveres não só de conduta, mas também deveres de divulgação do património dos rendimentos,
e a todos os atores, não apenas aos políticos, mas também aos juízes e aos procuradores, e que isso seja efetivamente fiscalizado. Admito com graus diferentes para evitar o voyeurismo jornalístico, mas isso tem que ter aqui uma efetividade e tem que ter um controle, não pode ser só um controle interno, porque o controle interno tende a encobrir os podres de uma profissão. Isso não é uma coisa boa. O controle tem que ser sempre um controle externo, que não tem que ser voyeurista, mas devemos aceitar esse controle externo. Bem, haveria aqui mais assuntos para tratar, mas tenho que terminar, não é verdade, Sr. Moderador? E vou terminar com um assunto que eu agora em que estou a trabalhar, que é a questão do direito da língua, ou direito linguístico. Bem, mas o problema do direito linguístico em Portugal não é igual ao problema do direito da língua em Cabo Verde ou nos outros países lusófonos. Mas, como sabem, Portugal tem sofrido um percurso bastante questionável de pressão de tornar Portugal um país em inglês. Aliás, até há faculdades públicas que ministram cursos só em inglês. O portuguesinho que lá chega, coitadinho, que quer dizer uma palavrinha em português, não, shut up, só falas agora aqui em português. Nem sequer bom dia pode dizer em português. Isto é absolutamente inadmissível. Porque uma coisa é o ensino privado. Quem vai para o ensino privado não vai ao engano. Agora, um aluno que está no sistema público de ensino, que tem nota para entrar, chega a uma faculdade e nem pode abrir a boca em português. Mas o que é isto? Portugal tem uma língua oficial. Há o direito à cultura, há o direito ao ensino. Obviamente que isso não está escrito na Constituição, está escrito por acaso português da língua oficial, isso está, mas está implícito que o direito ao ensino é o direito ao ensino na língua oficial. Pelo menos aí. Podem ensinar as outras línguas que quiserem, até capaz de passarem já para o chinês, porque o inglês é capaz de ter menos adeptos. Mas não podem deixar de garantir às pessoas o ensino em português. Pode haver uma alternativa a disciplinas facultativas em inglês. Isso parece-me bem. Ou se forem cursos pós-graduados. Agora, ao nível da licenciatura, ter licenciaturas todas em inglês, sem uma única palavrinha em português, isso obviamente é inconstitucional e é ilegal. E até as coisas vão mais longe. Há instituições de ensino superior que até adotaram o nome só em inglês. Já não tem o nome em português. É só em inglês. Penso que não será difícil identificar essas instituições, não é verdade? Bom, mas chegou a este ponto, violando, obviamente, um artigo muito importante, que é o artigo 10º do regime jurídico das instituições de ensino superior, que dizem que o nome das instituições deve ser em português, podendo ter outros nomes em línguas estrangeiras, o que é normal. Mas, portanto, é evidente, qual é aqui o contexto? É o contexto de uma internacionalização maior e o contexto de haver alunos que vêm de várias partes do mundo. Sobretudo quando as faculdades estão junto ao mar, é sempre mais atrativo para fazer surf. Mas, realmente, vêm alunos de muitas partes do mundo, não é? Mas, obviamente, nunca pode deixar de haver uma referência em português e pode haver uma referência concomitante em inglês e isso não vai certamente pôr em causa o ato de comunicação, seja ele comercial ou empresarial ou qualquer outra coisa, embora o ensino não seja uma atividade comercial, mas às vezes parece que é, com esses alunos que vêm de fora e que, porventura, não sabem português e, portanto, tomam contato com essa realidade. E até há faculdades que vão mais longe. Até têm professores que são estrangeiros que nem sequer falam português e pertencem à função pública e entraram na carreira da função pública. Isto é extraordinário. Portanto, daqui a pouco eu tenho que pedir licença, certamente, para falar português em algumas instituições. Eu gostava era de ver se esses professores que entram na função pública em Portugal ao nível do ensino, e talvez noutras profissões, não sei se há reciprocidade. Se eu for à Alemanha, se eu quiser ser professor na faculdade alemã, acham que eles deixam entrar se eu não souber alemão? Ou numa faculdade francesa, acham que eu posso ser professor na França se não souber francês? Acho que não. Portanto, é esta soloice da pessoa se agachar, não é? Que é realmente um certo espírito de soloio português que agora tem dominado no que respeita a esta questão da língua. Portanto, este livro será uma resposta científica, espero eu, analisando vários assuntos, até por uma razão, e sobretudo agora falando aqui em direito, porque eu ainda não falei de nenhuma instituição de direito, falei de faculdades públicas. Mas agora, pensando em direito, há outra coisa ainda mais extraordinária, é que, e a regra também é vossa, é que os processos judiciais são sempre em português. Eu pergunto, então, mas o licenciado vai ser licenciado em inglês, sabe tudo bem inglês, e depois chega ao tribunal e vai escrever uma petição inicial em inglês, ela leva logo com uma ineptidão da petição inicial, bate logo na trave, essa bola nunca entra, nunca entra. E de qual é o interesse de estar a praticar o inglês, a escrever peças processuais em inglês, ou contestações, ou alegações, se isso não tem qualquer lugar nos tribunais? Que vai pagar da sua bolsa a tradução
do inglês que ele escreveu para português para poder prosseguir. E quem fala em tribunal fala no procedimento administrativo. Temos a mesma regra. O procedimento administrativo em Portugal é em língua portuguesa. Está lá escrito, aliás, uma boa aquisição do novo Código de 2015. E, portanto, este livro, falei um pouco sobre isso. No vosso caso é diferente, porque no vosso caso, penso que a questão... Repare, porque o direito à língua é que tem aqui duas dimensões. Há o direito individual à língua, isto é a pessoa poder falar a sua língua sem constrangimento, porque faz parte da sua cultura. E acho que no Estado nunca pode oprimir a pessoa para proibir de falar a sua própria língua, incluindo aqui, obviamente, os estrangeiros. Outra coisa é ser nacional de um país e ser obrigado a falar a língua oficial desse país. Isso é outra coisa. Mas na vida privada, ninguém pode ser obrigado a falar a língua oficial se não souber, tem o direito de falar a sua língua materna. Isso é que é o direito à língua. Basicamente é isso. Mas o direito à língua também tem uma dimensão objetiva, tem uma dimensão do lado do Estado de poder, que é precisamente nos assuntos públicos, o cidadão de um país ou quem vive num país tem a obrigação de falar a língua oficial. Porque é assim que o Estado se expressa. Aliás, a língua, num Estado, é também uma expressão da própria identidade constitucional do Estado. Corresponde à identidade de quem? Das pessoas, da nação do Estado. E com isto termino dizendo uma coisa muito importante que, por acaso, a vosso favor, uma vez mais, contra a Constituição Portuguesa. A Constituição Portuguesa nunca fala em nação. Até parece que não há uma nação portuguesa. A vossa Constituição fala muitas vezes na nação cabo-verdiana. E isso está inteiramente certo. Mas em Portugal até parece que não há nação portuguesa. Nunca se fala em nação portuguesa. Nunca. Claro que há razão ligada ao Estado Novo. Mas o Estado Novo não impede que se use o conceito de nação, enfim, com a devida correção que isso merece. Outra palavra que vocês têm muito na vossa Constituição, essa porventura mais equívoca, usam 4 ou 5 vezes a palavra moral. Nós não temos também na nossa Constituição a palavra moral. Espero que isto não signifique que os políticos, os portugueses, tenham perdido a moral para falar sobre certos assuntos. Muito obrigado e felicidades, parabéns. Muito obrigado. Agora peço desculpa. À senhora Ministra da Justiça. É um livro com as Constituições dos Estados lusófonos e fica feito aqui este meu agradecimento e esta lembrança que achei que podia fazer. Quer vir aqui? Talvez possamos fazer aqui. Passamos feitas aqui as apresentações, dispenso aqui os resumos de cada um, espero que tenham notado. Passamos diretamente às questões, pedia brevidade, que fossem diretos a nível de intervenção. O tempo já vai adiantado, embora haja almoço aqui para todos.